Já de volta com o cenário econômico, o que temos para o Brasil, o país do futuro, com cada vez mais preocupações sobre o seu próprio futuro? Bom, para falar sobre esse assunto, os desafios que temos como nação, como sociedade, eu convidei aqui o professor economista Fábio Astrauskas. Fábio, seja bem-vindo aqui ao cenário econômico uma vez mais. Obrigado, ouvintes. Fazia tempo que você não vinha, né? É verdade. Me conte uma coisa. Com saudades. Seja bem-vindo sempre. Claro. Eu fiz questão de retomar esses dados do IBGE porque eles são notórios, porque a lógica que sempre repetimos porque era fato, éramos um país jovem, que tinha muita coisa pela frente. Hoje a gente vê um país que está envelhecendo, uma coisa que acontece com qualquer nação do mundo, está chegando a nossa vez. E você fez menção na semana passada, quando conversávamos, de que nós vamos perder o que os economistas chamam de bônus demográfico. Exato. Ou seja, quando você tem a maioria da população jovem que produz riqueza, o país fica rico e, obviamente, fica numa situação mais administrável lá na frente. Perder o bônus demográfico quer dizer o quê? Ficarmos pobres antes de ficarmos ricos, é isso? Ficarmos velhos antes de ficar ricos? Parafraseando Marcos Coimbra, Eduardo Janete, que batem muito nessa tecla, nós corremos o risco de ficarmos velhos antes de ficarmos ricos. E isso traduz bem o cenário ruim de economia que nós estamos desenvolvendo para o futuro, porque as políticas econômicas, elas são políticas que devem ser feitas para 5, 10, 15, 20 anos, né? Principalmente num momento onde nós ainda temos essa janela, né, de crescimento da população ativa no país pequena, né? Essa janela ela tem mais uns 10, 15 anos, e como você mostrou no bloco anterior, um crescimento enorme da população idosa, cada vez menos população ativa para uma população inativa crescente. Se nós não conseguirmos encontrar um modelo sustentável de manter essa população idosa, né, num nível de satisfação, um nível de consumo mínimo, né, para a sua subsistência, para a sua dignidade, e em contrapartida termos a população ativa podendo bancar não só essa população idosa, mas a si própria no futuro, a situação do país vai ficar muito ruim, porque nós efetivamente teremos uma falta de dinheiro para os idosos do futuro, né? Bom, uma das transferências aí, ou seja, eu tenho uma população jovem trabalhando e gerando riqueza, e uma população mais velha que já não está gerando riqueza porque está aposentada, chama-se Previdência. Sim. Nós não tivemos o debate da Previdência como deveria ter acontecido. Aliás, o debate da Previdência se arrasta por anos nesse país, eu já diria que são décadas, porque as reformas nunca são feitas na integralidade, são sempre meias reformas. O ano passado começo do ano passado havia um ambiente para se fazer as reformas. Teve aquela crise do mês de maio, junho, que trouxe um problema político enorme. O governo não conseguiu fazer isso, protelou para esse ano, não aconteceu. Eu imaginava que, dada essa realidade apontada pelo órgão de pesquisa mais abrangente que nós temos, que é oficial, que é o IBGE, que nós temos um envelhecimento. Isso é claro, ou seja, é tão evidente que eu vou ter um problema na Previdência, que o debate fosse acontecer agora na eleição. Não aconteceu porque nós estamos simplesmente dedicados a uma polaridade, a uma polarização no país, eu acho que sem precedentes, da forma agressiva como está sendo feita nesse momento, sem precedentes. Por que a gente postega essa discussão tão necessária, sendo que as coisas estão tão claras, saltam aos olhos as evidências nacionais? Bom, primeiro é verdade, a gente tem que reconhecer que nenhum país que promove reformas da Previdência consegue fazê-lo de uma maneira rápida, porque isso afeta, né, pessoas que estão naquele momento recebendo determinada regra do jogo, a sua aposentadoria, e outras pessoas que iniciaram em determinada regra e que essa regra vai ter que ser revista ao longo do tempo. É assim nos países da Europa, foi assim em países aqui da América, com raras exceções que encontraram modelos alternativos. O Chile, por exemplo, com a previdência privada, os Estados Unidos têm um modelo um pouco diferente. O processo de revisão de uma reforma previdenciária, ele é longo e doloroso. O ponto é o que você citou logo na sequência da sua observação. É a maneira como isso não está sendo feito no Brasil, né? Nós não estamos olhando para isso de uma maneira
desapaixonada, de uma maneira não política, ou seja, de uma maneira de responsabilidade fiscal, como deve ser do governo, e estamos olhando isso de uma maneira partidária, ou de uma maneira populista, ou de uma maneira de jogar parte da população contra um determinado candidato, seja ele qual for, né, ou um não candidato, né? E isso é que eu acho que tem frustrado um debate num nível melhor. E o que nós estamos vendo hoje é simplesmente um debate que se trata de você ser favorável a determinado partido ou você ser contrário a esse determinado partido. E a eleição torna-se quase que um plebiscito nesse momento, né? Então, não importa em quem eu voto, mas importa contra quem eu voto, né? E numa tentativa em alguns momentos de transformar isso num voto útil, mas que nós estamos vendo que nenhuma das duas plataformas abordou este tema, por exemplo, da Previdência de uma maneira séria, nenhuma das duas plataformas também abordou o tema tributário, nenhuma da reforma tributária, nenhuma das duas plataformas abordou o tema do crescimento econômico de uma maneira responsável. Todo mundo fala uma questão de credibilidade, mas nenhum dos dois tem esta credibilidade perante o mercado, né? Tanto é que o mercado toda hora dá sinais confusos com relação independente de qual é a pesquisa eleitoral que sai, você veja hoje, você mesmo deu a notícia aqui, caindo bolsa e caindo dólar, né? São notícias contraditórias, né? Exatamente. Parte do consumo um pouco otimista, e isso faz parte do segundo semestre, esse otimismo quando vai se aproximando do Natal cresce um pouco, mas do outro ponto de vista os comerciários com um pessimismo enorme com relação ao que vai acontecer, e muita gente ainda colocando isso como reflexo de uma greve dos caminhoneiros, que na verdade foi apenas mais uma gota no meio de um cenário totalmente caótico. Foi mais um solavanco, porque este ano foi rico em solavancos. Rico em solavancos, e se nós pararmos para analisar, nós veremos que mesmo antes da greve dos caminhoneiros no final de maio, o país já havia dado claros sinais de que não alcançaria o crescimento que tinha sido previsto e tinha sido levantado e tinha sido alvo de expectativa do mercado, do governo para o ano de 2019. Vamos lembrar que era alguma coisa que alguns mais otimistas chegavam a falar em quase 3%. 2,5% era um número corrente, e nós não vamos chegar provavelmente nem a 1,5% no final do ano, né? E os números vêm sendo revistos. Óbvio que os órgãos do governo sempre atrasam, né, a sua derrubada na projeção, mas a pesquisa Focus já mostra 1,35%, é possível que a gente fique em torno disso até um pouco menos, né? E o importante é que esse crescimento, ainda que fosse de 1,5%, né, ele é pouco importante porque o país do tamanho do Brasil precisava crescer a taxas consistentes e todo ano acima de 3%. Muito difícil num cenário desse, né? E nós temos condição de crescer acima de 3%, porque, por exemplo, a China cresce bastante, mas a China não é uma democracia. A China vai sozinha, ela traz as pessoas a reboque. A verdade é essa, uma ditadura é uma decisão tomada pelo ditador e ele traz todo mundo a reboque. Se confortavelmente ou não é um outro detalhe. O Brasil não é mais assim, não vai voltar a ser mais assim, porque as pessoas não abrem mão de duas coisas aqui, de estabilidade da moeda e de liberdade de expressão. E isso chama-se democracia e um mínimo de lógica econômica. Vamos lá, são conquistas brasileiras. E detalhe que foram conquistas coletivas, por isso que elas têm um valor coletivo, um valor que está no seio da população. Ou seja, a gente vai ter que ir todo mundo junto. E todo mundo junto é todo mundo indicando um caminho. Eu estou falando tirando essa questão partidária, ideológica, absurda e equivocada que está dentro dessa eleição. Dá para crescer isso tudo porque a gente tem uma necessidade de crescer. Já não é uma questão de querer crescer, é de precisar crescer, porque senão uma coisa é você ter um país com 10 milhões de pessoas em caos, outra coisa é ter 200 milhões no caos. É muito pior. E sem questões religiosas, assim como a Índia, que os sujeitos acham que está tudo bem ficar do lado do Ganges, assim, esperando a coisa chegar. Não é o caso do Brasil. Somos uma mistura de Europa e Estados Unidos ao mesmo tempo, né? Que dá para crescer em números razoáveis? Toda vez que um país, né, e vamos colocar o aspecto democrático como fundamental, né? Quer experimentar e experimenta taxas de crescimento consistentes e elevadas por longos períodos de tempo, uma das características claras nesse país, seja ele qual for, é de uma classe dominante claramente definida, né?
nós passamos atualmente por uma crise com relação a qual é a classe dominante no Brasil. Nós tivemos durante muito tempo a classe industrial, durante muito tempo lá atrás, se a gente for voltar, nós tivemos agricultores, nós tivemos depois industrialistas, depois nós tivemos de manufatura, depois eles deram espaço a partir da década de 60 para infraestrutura, e na década de 90, mais agora recentemente, esse modelo se esgotou, da classe da área financeira. Esse modelo se esgotou em 2014 e nós não temos uma classe dominante que substitua esta classe que veio dominando e ditando a política no Brasil, que foi a classe na área financeira, nesse momento. Enquanto isso não acontecer, enquanto não emergir uma classe, claramente uma classe dominante no país, nós não teremos um crescimento, porque ainda que o ambiente democrático seja bom, num ambiente onde a disputa, como é a que nós estamos enfrentando, já desde do segundo mandato já da presidenta Dilma, sim, o que nós temos é um cenário onde há uma dificuldade de estabelecer quem é que manda no país. A Dilma ganhou e não levou. Sim, de fato. Um ano e meio depois ela caiu. O Temer sucedeu e não governou. Não conseguiu impor nenhuma medida. O próximo presidente será eleito num ambiente de olho mecânico. As pesquisas mostram que dificilmente o ganhador será alguém que no primeiro turno não irá levar com certeza, e num segundo turno provavelmente será uma eleição com uma diferença muito pequena de votos. E assume com forte contestação. Com uma forte, seja qual for, seja um ou seja outro, vai assumir com uma fortíssima contestação por parte do opositor. Isso não ajuda um país a crescer. Não é necessário que o país perca e não deve perder o espírito democrático, mas ele deve ter uma direção com um pouco mais de coesão. E nós não temos isso. E há tempo que não temos, Talvez isso explique boa parte da nossa história recente, Exato. E dessa paralisia do ponto de vista econômico do país. Fábio, obrigado pela análise riquíssima aqui ao Cenário Econômico, pela gentileza de nos atender. Uma vez a você, aos seus ouvintes, e espero voltar mais vezes. Muito obrigado, querido. Fábio conversou conosco aqui no Cenário Econômico, que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.